Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O burburinho começou a ganhar corpo de forma quase silenciosa, daquele jeito que só quem vive os bastidores do futebol brasileiro consegue perceber antes de virar manchete. Entre conversas atravessadas em corredores, mensagens cifradas de dirigentes e aquele silêncio estratégico de empresários experientes, surgiu a especulação de que o Corinthians estaria preparando um movimento ousado, daqueles que mudam o humor de uma temporada inteira. A ideia de dar um chapéu histórico no rival do Morumbi não nasceu do nada, mas foi sendo costurada com paciência, como se cada detalhe fosse calculado para causar impacto máximo. No clima de rivalidade que sempre ferve quando esses escudos se cruzam, a simples possibilidade de tirar dois símbolos de um elenco adversário já mexe com o imaginário da torcida. Não é apenas uma negociação fria, é uma disputa de narrativa, de poder e de afirmação. O torcedor que acompanha vídeos e lives sente que existe algo diferente no ar, uma tensão que vai além do campo. Como se o mercado estivesse prestes a testemunhar um daqueles movimentos que ficam na memória coletiva por muito tempo. Dentro do Parque São Jorge, segundo se comenta em rodas próximas à diretoria, a estratégia teria sido agir sem alarde, deixando que o rival acreditasse estar no controle da situação. O nome de Ferreirinha, ponta habilidoso, veloz e dono de um estilo que levanta arquibancada, sempre foi visto como peça valiosa, mas também como alguém que poderia ser seduzido por um novo projeto esportivo. Enquanto isso, Lucas Moura, experiente, identificado com o clube atual, mas com ambições claras de protagonismo, apareceria como a cereja do bolo dessa articulação. O Corinthians, ciente de suas próprias limitações e virtudes, teria apostado no discurso emocional, na promessa de liderança e na chance de escrever um novo capítulo na carreira. Não se trata apenas de salário ou contrato, mas de convencimento, de mostrar que vestir outra camisa poderia significar redenção, desafio e exposição nacional. Esse tipo de conversa, quando bem conduzida, costuma balançar até os mais convictos. A especulação ganha ainda mais força quando se analisa o perfil de Ferreirinha, um jogador que vive de drible, improviso e coragem. Nos bastidores, comenta-se que pessoas próximas ao atleta estariam encantadas com a possibilidade de um ambiente diferente, onde a pressão se mistura com idolatria instantânea. O Corinthians tem esse poder de transformar jogadores em personagens centrais rapidamente, algo que seduz quem quer ser protagonista e não apenas mais um nome na escalação. Ferreirinha, nesse cenário hipotético, seria visto como símbolo de renovação. Alguém capaz de mudar o ritmo de jogos grandes e de assumir responsabilidades. A torcida imagina jogadas, arrancadas e comemorações, enquanto o rumor cresce como bola de neve. O silêncio do São Paulo, por sua vez, alimenta ainda mais as teorias, porque no futebol, quando ninguém confirma nem nega, é sinal de que algo está sendo discutido em algum lugar reservado. Já no caso de Lucas Moura, a conversa ganha contornos ainda mais dramáticos. Trata-se de um jogador com história, peso de camisa e reconhecimento internacional, alguém que carrega respeito por onde passa. Justamente por isso, a simples ideia de vê-lo atravessando a ponte simbólica entre os clubes provoca reações intensas. Nos bastidores corintianos, segundo se especula, o argumento seria a chance de liderança técnica e moral, de ser referência dentro e fora de campo.
Para um atleta desse nível, o desafio não está em provar talento, mas em encontrar um contexto onde possa marcar época. O Corinthians venderia a imagem de reconstrução, de projeto ambicioso, onde Lucas não seria apenas mais um, mas o rosto de uma nova fase. Esse tipo de narrativa, quando bem contada, costuma ecoar forte na cabeça de quem já viveu de tudo um pouco no futebol. A rivalidade entre Corinthians e São Paulo adiciona tempero especial a toda essa história. Dar um chapéu no rival não é apenas vencer uma disputa de mercado, é ganhar moral, é mostrar força política e capacidade de articulação. A torcida corintiana, sempre atenta a qualquer sinal de ousadia, abraçaria imediatamente a ideia, transformando rumor em esperança coletiva. Já do outro lado, o sentimento seria de incredulidade e preocupação, porque perder dois nomes importantes para o maior rival mexe com estruturas internas e externas. Os programas esportivos, os canais de opinião e as mesas redondas virtuais fervilham com teorias, análises e palpites. Cada um tentando decifrar se tudo isso não passa de fumaça ou se o fogo já está aceso há tempos. No fim das contas, o que se percebe é que o futebol vive de histórias antes mesmo de elas se concretizarem. Esse rumor envolvendo Ferreirinha e Lucas Moura no Corinthians cresce porque reúne todos os ingredientes de uma grande novela esportiva: rivalidade, personagens carismáticos, bastidores silenciosos e uma torcida sedenta por impacto. Mesmo sem confirmações oficiais, a narrativa já circula como se fosse real, alimentada por gestos, ausências e pequenas pistas espalhadas pelo caminho. É nesse terreno fértil que surgem as grandes viradas, aquelas que ninguém acredita até acontecerem. E enquanto nada é anunciado, o torcedor segue ligado, imaginando cenários, discutindo possibilidades e sentindo aquele frio na barriga típico de quando algo grande pode estar prestes a acontecer. Se a especulação realmente ganhar contornos mais concretos, o impacto de uma possível chegada de Ferreirinha e Lucas Moura ao Corinthians iria muito além das quatro linhas. Dentro do vestiário, segundo se imagina, a mensagem seria clara: o clube quer protagonismo e está disposto a peitar qualquer rival para alcançá-lo. Jogadores jovens se sentiriam motivados a crescer ao lado de nomes de peso, enquanto os mais experientes perceberiam que o ambiente exige entrega máxima. Esse tipo de movimento costuma redefinir hierarquias internas, criar novas lideranças e até mudar a forma como o time se comporta em jogos grandes. O discurso da diretoria, ainda que nos bastidores, seria de confiança e ambição, algo que a torcida percebe rapidamente. Quando o clube mostra ousadia, o elenco tende a responder em campo, ao menos em termos de postura e competitividade. Do ponto de vista emocional, a possível perda desses atletas pelo São Paulo teria efeito contrário. A especulação de um chapéu do rival gera insegurança, questionamentos e até ruídos internos. Jogadores passam a se perguntar sobre o futuro. Torcedores cobram explicações e a imprensa pressiona por respostas. Mesmo que nada se concretize, o simples fato de o rumor existir já causa desgaste. No futebol, a guerra psicológica começa muito antes do apito inicial, e o Corinthians sabe usar isso como poucos. Alimentar a narrativa de força, enquanto o rival tenta apagar incêndios, é uma estratégia antiga, mas ainda eficaz. Ferreirinha e Lucas, nesse contexto, viram símbolos de algo maior, peças de um jogo que envolve política, marketing e paixão. Financeiramente, a conversa também é intensa. Fala-se em engenharia criativa, em parcerias, em ajustes que permitiriam viabilizar uma operação considerada ousada.
O Corinthians, acostumado a trabalhar sob holofotes e críticas, apostaria na força da marca e no retorno esportivo e midiático que nomes desse calibre proporcionam. Camisas vendidas, engajamento digital e atenção constante da mídia seriam vistos como compensações naturais. Para Ferreirinha, seria a chance de amplificar sua imagem nacionalmente, enquanto Lucas Moura reforçaria um legado em solo brasileiro com novos contornos. Tudo isso, claro, ainda no campo da especulação, mas com argumentos que fazem sentido para quem acompanha o mercado de perto. A reação da torcida, caso o rumor avance, seria um espetáculo à parte. Nas redes sociais, a empolgação se mistura com cautela, criando uma montanha-russa emocional típica de grandes negociações. Memes, vídeos imaginando jogadas e análises táticas surgiriam a todo momento, como se os jogadores já fizessem parte do elenco. O youtuber esportivo, nesse cenário, teria material de sobra para lives longas, cheias de interpretações e bastidores supostamente quentes. O Corinthians se alimenta desse barulho, dessa energia coletiva que transforma a especulação em pressão positiva. Quanto mais se fala, mais difícil fica ignorar a possibilidade. E mais o rival se sente acuado pela narrativa dominante. Do lado esportivo, a combinação de Ferreirinha e Lucas Moura seria vista como complementar. Um traz explosão, drible e imprevisibilidade. O outro oferece experiência, leitura de jogo e capacidade de decisão. Juntos, segundo os entusiastas, poderiam elevar o nível técnico do time e oferecer alternativas táticas interessantes. Treinadores adoram esse tipo de opção, mesmo que tudo ainda esteja no campo das ideias. A simples imaginação de como esses atletas poderiam se encaixar já gera debates acalorados entre comentaristas e torcedores. É o tipo de rumor que não morre fácil, porque mexe com sonhos e expectativas profundas. No encerramento dessa história ainda aberta, fica a sensação de que o futebol brasileiro continua sendo terreno fértil para reviravoltas surpreendentes. O suposto chapéu do Corinthians no São Paulo, envolvendo Ferreirinha e Lucas Moura, reúne elementos suficientes para se tornar uma das grandes novelas do mercado. Mesmo que nada se confirme, o impacto do rumor já cumpriu seu papel, agitando torcidas, pressionando dirigentes e alimentando o espetáculo que existe fora do campo. Para quem acompanha de perto e comenta como se estivesse conversando com milhões de torcedores, resta observar cada movimento, cada silêncio e cada gesto. Porque, no futebol, às vezes o que começa como especulação termina como realidade. E quem duvidou fica apenas com a surpresa e a história para contar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A continuidade desse rumor ganha ainda mais força quando pessoas ligadas ao dia a dia do clube deixam escapar sinais sutis. Daqueles que parecem pequenos, mas que para o torcedor atento soam como pistas importantes. Um gesto diferente em entrevista, uma frase ensaiada demais, um elogio fora de contexto, tudo vira material para interpretação. O Corinthians, conhecido por jogar pesado no campo simbólico, sabe exatamente como usar esse silêncio barulhento a seu favor. A ideia de que algo grande está sendo construído nos bastidores cria uma atmosfera de expectativa constante, quase viciante. Para Ferreirinha e Lucas Moura, ainda que tudo esteja no terreno da especulação, essa movimentação externa também pesa. Jogadores sentem o ambiente, percebem quando seus nomes passam a circular de forma diferente.
quando deixam de ser apenas atletas e se transformam em personagens centrais de uma narrativa maior. Esse tipo de pressão psicológica pode abrir brechas para decisões inesperadas, especialmente quando o discurso do outro lado promete protagonismo, carinho da torcida e um papel de destaque em um projeto ambicioso. Outro ponto que alimenta ainda mais essa história é o sentimento de revanche esportiva, que sempre ronda confrontos entre esses clubes. O Corinthians carrega na sua essência a ideia de superação e enfrentamento, e dar um chapéu no rival direto seria encarado internamente como uma vitória estratégica, mesmo fora do campo. Não é apenas sobre contratar bem, mas sobre mostrar força, inteligência e ousadia. A torcida entende isso como ninguém e responde com apoio imediato, criando um ambiente favorável para quem chega. Para Lucas Moura, a possibilidade de ser líder em um cenário tão carregado de emoção poderia representar um novo desafio motivacional, algo que muitos atletas buscam quando sentem que precisam de um novo combustível. Já Ferreirinha, mais jovem, encontraria um palco perfeito para acelerar sua carreira, cercado por holofotes, cobranças e reconhecimento instantâneo. Tudo isso segue no campo da hipótese, mas com argumentos fortes, o suficiente para manter a chama acesa. Enquanto nada se define, o rumor continua cumprindo seu papel de dominar conversas, vídeos e análises apaixonadas. O futebol vive dessa antecipação, desse jogo paralelo onde torcedores imaginam finais alternativos antes mesmo da história ser escrita. O Corinthians aparece como o protagonista ousado dessa possível trama, enquanto o São Paulo surge como o alvo surpreendido, tentando se proteger do impacto. Ferreirinha e Lucas Moura, no meio disso tudo, tornam-se símbolos de um mercado cada vez mais imprevisível e emocional. Mesmo que, no fim, os caminhos não se cruzem como muitos imaginam, a narrativa já está criada e dificilmente será esquecida. É esse tipo de rumor que reforça por que o futebol vai muito além do que acontece em campo, vivendo também de bastidores, sentimentos e histórias contadas como se fossem confidências. E enquanto houver silêncio oficial, a especulação segue viva, crescendo a cada novo comentário e mantendo milhões de torcedores atentos, esperando o próximo capítulo dessa novela. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!